Obrigado pela presença de todos, uma boa noite. Viemos aqui com o compromisso de trazer a instrução de irmão José. É um espírito desencarnado que trouxe aí a informação através do médium Carlos Bacelli. Então a gente vai trazer algumas instruções que efetivamente nos interessam no dia a dia. Que o objetivo da doutrina espírita é nos esclarecer para que nós tenhamos nas nossas atitudes representadas o conhecimento que a gente vem adquirindo na casa espírita. Por quê? Porque isso é o nosso progresso. É o que realmente nos interessa. Não adianta a gente falar, se isso não for tocar as qualidades e ações nos nossos corações. Afinal de contas, o objetivo da doutrina espírita é justamente esse: fazer com que nós tenhamos essa compreensão e as nossas ações sejam diferentes. Então, dentro das orientações deixadas por este espírito no livro Vigiai e Orai, é um livro pequenininho, de bolso, mais ou menos assim, e tem uma série de recomendações que esse espírito faz para nós. E nós vamos entender, pelas informações que ele nos traz, que está muito alinhado com informações deixadas no Evangelho, de uma maneira mais direta ao nosso conhecimento. Então, quais são os temas que nós vamos abordar essa noite? Primeiro, caminha e chegarás. Culpa e desafio. Convivência familiar. E o teu trabalho. Então eu destaquei esses 4 temas para a gente trabalhar essa noite. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Tiver alguma dúvida, me parece que tem a presença de alguma pessoa nova aqui dentro da casa. Se quiser fazer o esclarecimento, fique à vontade, é só levantar a mão. E aí, para a gente dar início, irmão José nos fala: não des guarida aos maus pensamentos. Então aqui tem a figura representativa de uma pessoa que a gente vê, até pelas nossas próprias ações, essas condições que a gente vai ter no nosso pensamento. Se tivermos pensamentos negativos, pensamentos de derrota, de desânimo, nós vamos perceber que vamos angariar ao nosso lado espíritos desencarnados que estarão com o mesmo propósito. Às vezes é um engano nosso, nós falarmos assim: eu estou sendo atacado, por exemplo, por espíritos obsessores, então me coloco naquela condição de vítima, sem perceber que, na verdade, o canal que está sendo utilizado é da minha própria pessoa. A obsessão, ela só se dá quando nós fazemos o uso de maus pensamentos. É por esta sintonia que os espíritos desencarnados estarão ligados a nós. Se nós estivermos num patamar superior de pensamento, estes espíritos inferiores não terão acesso. Então é importante que a gente faça esse esclarecimento, porque é corriqueiro a gente ouvir, até no próprio meio espírita, dizendo que eu estou sendo obsedado, que eu estou sendo levado a ter ações ruins. Não. Nós é que permitimos esse tipo de comportamento. Somos nós que, através dos nossos pequenos pensamentos, ali dando guarida, hoje, amanhã, nós vamos alimentando essas entidades desencarnadas que se afinizam conosco no nosso pensamento. Para nós iniciarmos a nossa conversa, eu vou convidar vocês a uma reflexão. Quando eu observo, hoje nem tanto, né, que aqui a cidade já está bastante crescida, mas se alguém tiver a oportunidade de observar um terreno vazio, o que nós encontramos nesse terreno vazio? Não, terreno vazio. O que nós encontramos num terreno vazio? Lixos que jogam. Mato crescido. Quem mais me ajuda aí? Abandonado. Quem mais me ajuda aí?
Mato? Rato? Rato? Eu tenho medo, hein? Eu tenho medo. Sem sentimento. Hã? Sem sentimento. A situação materialmente falando, o que nós observamos num terreno vazio? Rato, lixo, mato, que mais? Nós vamos encontrar um gramado bonitinho ali naquele terreno vazio? Não. Nós vamos encontrar flores ali dentro daquele terreno vazio? Via de regra, não. É um ambiente de? Abandonado, descuidado. Abandonado, descuidado. Vamos fazer uma analogia, uma comparação com os nossos pensamentos e as nossas ações. Se nós não tivermos a atenção em relação a esse assunto, os nossos cérebros vazios vão dar guarida a todo tipo de situação negativa. Então é importante que nós tenhamos essa compreensão de que uma vez a minha mente vazia, eu vou dar guarida a todo tipo de porcaria, de impurezas e tudo mais que, porventura, o meu pensamento abrace. Então, se eu tiver na ociosidade, é para que eu tome cuidado. Nós viemos para trabalhar, por isso que um dos temas aí que eu vim abordar essa noite é sobre isso. Então, irmão José nos fala, reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. Se nós somos filhos de Deus, por que eu vou temer os meus fracassos? Se eu estou com o Pai, por que eu vou muitas vezes desanimar quando eu, porventura, cometo um erro? Se no momento seguinte eu posso estar escolhendo um novo caminho. O que me impede de estar modificando a minha ação? Ainda que não tenha dado certo num primeiro momento. Então a proposta da doutrina espírita é estar persistindo sobre a minha conduta. Eu sou o responsável pelas minhas ações. Não vou transferir a minha ação para outra pessoa. E aí ele nos orienta, a ideia acalentada tende a se expressar em ação. Então, se nós estamos perceptíveis aí as situações de pensamentos negativos, vamos perceber que esses pensamentos podem evoluir para uma ação negativa se eu não fizer nada contrário. Então, ou eu vou agir no sentido contrário a esse pensamento, vou buscar ajuda, vou buscar o centro espírita, vou buscar o passe, vou buscar os recursos que forem necessários para que eu saia dessa condição. Ou eu vou ver o desdobramento do meu pensamento negativo se tornar uma ação má. É um encadeamento que nós temos. Se eu estudo, se eu trabalho, naturalmente eu vou ter uma condição de vida assegurada. Agora, se eu não quiser estudar, se eu não quiser trabalhar, os flagelos não vão me atingir? Obviamente que vão. Um exemplo prático é o que todo ano a gente vê acontecendo na época das enchentes. O indivíduo ele constrói a casa à beira do rio. Aí o rio naturalmente, na época de cheia, subiu o seu nível, encheu a casa, estragou todas as coisas do indivíduo. Vai culpar o rio por ele ter feito o seu curso natural? Não. Nós é que temos que ter a capacidade. Se não deu ali para comprar num local adequado, nós vamos tentar em outras situações. Mas a gente precisa perceber até onde está a nossa responsabilidade. Até onde eu estou caminhando para uma situação de perigo. Se eu estou com pensamentos
não muito bons, obviamente eu vou estar dando essas guaridas e abrindo as minhas portas. Então a influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Então se nós estivermos aí no bem bom, cuidado. Cuidado, porque nós temos muita coisa a se fazer na vida. E não podemos ficar perdendo tempo. E nem tampouco eu saio do ambiente do centro espírita para nos levar à responsabilidade do trabalho no mundo material. Nós não estamos circunscritos somente à nossa condição aqui dentro do centro. Então, uma vez que a gente percebe que estamos ociosos, se amanhã eu estiver desempregado, será que eu não tive nascendo em meu pensamento, criando no meu pensamento essa ociosidade? Não poderia estar buscando outras condições? Ah, mas eu só sei fazer isso. Não, nós sabemos fazer de tudo. Se eu tenho uma determinada profissão, eu posso adquirir outra, posso adquirir habilidades. Há pouco tempo atrás, eu vi um fato interessante, onde a família tinha passado por um acidente, todos se tornaram ou paraplégicos ou tetraplégicos. E eles aprenderam na entidade da ACD a uma nova vida. É a habilidade que nós temos, a necessidade que nos leva a desenvolvermos novas habilidades. Se o caminho da minha profissão, de repente, está um pouco apertado aí pelas concorrências, vamos procurar outros. E os caminhos se abrem à medida que nós estaremos buscando isso. Então o irmão José fala lá, não te permitas descansar além do devido. Então se a gente está descansando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não, domingo eu vou trabalhar, vou vir para o centro espírita, né? Fazer uma palestra aqui e convencer todos vocês que o trabalho é necessário. Não está dentro da nossa natureza isso. A própria energia que nós movimentamos, ela é diferente. Quando nós estamos dispostos ao trabalho, o trabalho aparece, é natural isso. Mas nós tenhamos essa consciência de que teremos que estar abertos a isso. Ou nós vamos estar abertos com a boca. E aí nós vamos perceber quais são as consequências dessas nossas atitudes. Ocupa as tuas mãos com o bem, e a tentação se afastará. Já chegaram no trabalho de manhã, por exemplo, acordaram, não estão se sentindo muito bem, e aí você começa a trabalhar, se desenvolver ali na sua atividade, e aqueles problemas, eles se esvairam durante o dia? Acho que todos nós passamos por isso. Por isso que o trabalho, a semana passada ainda a Elaine comentou sobre isso, eu falei assim, poxa, daí a gente percebe o quão é necessário nós ouvirmos determinadas coisas, que a própria espiritualidade, ela nos orienta, não só as pessoas, mas nós também que temos a responsabilidade de trazer os temas. Por quê? Esse trabalho que a Eliane trouxe a semana passada é uma continuação e um reforço do assunto, porque nós temos que estar ocupados. É uma necessidade nossa. Nós ainda não estamos na condição de estarmos escolhendo ao bel prazer as nossas ocupações. Nós temos muitas vezes que ser forçados pelaquela condição do chefe que nos incomoda, pelo aquele amigo que a gente lá não se dá muito bem. Por quê? São os ambientes em que nós precisamos crescer. São os ambientes onde nós vamos fazer jus à condição do nosso planeta, que é provar e expiar. Ninguém veio aqui a férias. Viemos provar e expiar. Significa que nós precisamos provar a nós mesmos as modificações que nós nos propomos no mundo espiritual. Na medida de tuas possibilidades, auxilia a quem sofre.
Em todos os momentos da vida nós temos essas oportunidades. Todos. Nós vamos seguir na trajetória da nossa encarnação, vamos cruzar com diversas pessoas que precisam da nossa ajuda. Qual será esse caminho? Nós vamos escolher. Temos que ter essa boa vontade ao alcance do Pai. Nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra. Podemos levar alívio, podemos levar consolo, podemos levar às pessoas essa gratidão que nós temos pela condição de estarmos encarnados hoje. E quando nós estamos fazendo isso ao nosso semelhante, nós estamos sendo instrumentos de Deus. Para que tenhamos a boa nova ao alcance de todos, é necessário que nós estendamos a mão ao nosso semelhante. Do contrário, eu vou fechar as minhas mãos e só ficar comigo o conhecimento, muitas vezes o dinheiro ou qualquer outra informação que porventura possa ser útil a alguém. Então, todo o bem, ele terá o seu mérito. E aí ele fala, não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. É natural também nós ficarmos remoendo as situações. Porque eu estou com um determinado problema e só eu tenho aquele problema. Só você, porque você não perguntou para o resto da tua rua, porque só na rua deve ter uns 3, 4 parecidos. Ou quando não nos deparamos ainda com situações muito mais agravantes do que nós. Então vamos parar de sermos as vítimas lamuriosas, achando que Deus tem a obrigação de nos conduzir como se fôssemos bebês. Somos espíritos já em evolução, conseguimos ter responsabilidade sobre as nossas ações. E cada vez que eu estou naquela fase de levanta e cai, eu estou me desenvolvendo. Agora, eu só vou cair se eu estiver de pé, porque à medida que eu estiver já no chão, desanimado ali, dali não tem como passar. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Para que nós consigamos atingir esses objetivos maravilhosos da criação, observarmos a natureza, olharmos a nossa vida, valorizarmos tudo que nós temos, nós precisamos caminhar. Nós precisamos enfrentar a vida, nós precisamos enfrentar os desafios que se fazem presentes, porque nós somos filhos de Deus. Nada mais justo para nós do que todo o bem que Deus nos deu. E se nós temos as dores e os sofrimentos, elas nada mais são do que molas que vão nos impulsionar a caminhos melhores. Se nós tivermos isso aqui só de dúvida em relação ao nosso dia de amanhã, que ele vai ser melhor do que o de hoje, nós não entendemos que a lei do Criador ela é de progresso. Ao passo que eu entendo que o progresso ele está inerente a todos nós e que jamais eu posso dar um passo para trás e sempre estar adiante, aí sim eu vou estar no caminho que o nosso Criador nos trilhou. Ainda que muitas vezes esses caminhos, eles nos pareçam difíceis. Quanto mais difícil tiver ao meu ver, maior será o mérito ao sair dessa vitória. Agora, se eu estiver na posição lá do mais folgado, aí a coisa pode apertar o calo. Alguém já se viu na situação de colocar um sapato novo? A primeira vez, aquilo lá incomodar a gente, né? Falar assim, puxa, tá machucando. Vamos exagerar, vamos dar um preço aí bem alto. Vamos supor que esse sapato me custou R$1.000, por exemplo. Que eu lutei ali 3, 4 meses do meu trabalho para comprar aquele sapato.
será que eu vou desistir na primeira vez que esse sapato me apertar? Ou eu vou insistir até ele lacear? Vai insistir. Agora, se eu tiver muito, talvez aquele lá não me importe. E as facilidades que muitas vezes nós temos na vida nos fazem largar de mão quando eu encontro a primeira dificuldade. Ao passo que nós temos essas situações onde elas são mais apertadas, são mais difíceis, mas eu preciso vivenciar aquela experiência, não tenho como, não tenho mais dinheiro para comprar outro sapato, não tenho outra situação, eu vou ter que enfrentar aquilo. E certamente vou sair vitorioso. Esse sapato vai lacear, a minha vida vai se tornar mais branda, eu vou conseguir apoio de outras pessoas, mas eu preciso estar disposto a isso. Na culpa e desafio, o irmão José nos fala: admite a tua parcela de culpa. Não aponte os outros como responsáveis pela tua infelicidade. Isso aqui não acontece na minha casa. Não na minha. Vocês acreditam nisso? Lógico que não. Nós somos suscetíveis a isso. Mas à medida que a doutrina espírita está nos orientando com informações melhores, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer esforços para evitar determinadas situações. Por isso que eu também trouxe a questão da convivência familiar. Mesmo tendo razão, não acuses nem alardeis as faltas alheias. Outro dia, um comentário lá no trabalho, onde o colega falou assim: você quer ter razão ou você quer ter a verdade? Porque normalmente nós estufamos o peito, né, falamos: eu sou o dono da verdade. Tudo o que eu disser tem que ser a verdade. E aí eu preciso, me encho daquela razão toda, e aí vou atropelando as situações. Será que nem sempre, ou será que todas essas vezes, eu não poderia ter algum deslize ali? Eu não poderia, no meu falso saber, achar que eu estou certo, quando na verdade eu precisaria estar corrigindo a minha ação? Então são momentos de reflexão que a gente deve fazer na vida. A rigor, ninguém erra porque queira. Então, os corintianos que me desculpem, né? Me desculpem. Mas o cara errou. O que eu posso fazer? Alguém pode corrigir o erro dele? Não pode. Mas ele errou porque ele quis? Não. Mas ele falhou. E não, em contrapartida, o que a gente percebe? Até tomando isso como exemplo. Se o indivíduo errou, nós não vimos o indivíduo errando lá no final da Copa contra o Brasil. Nem tampouco o cara foi crucificado. Mas aqui o cara quer descer o pau lá, jogar o cara na lama e tudo mais. Então, quando a gente tiver a condição de estar apontando para alguém, vamos ter cuidado. Tem 3 apontando para nós aqui, hein? Porque a gente gosta muito de estar acusando as pessoas, quando nós temos situações que precisamos corrigir também. Supera os teus possíveis traumas, absolvendo aqueles que não puderam oferecer-te mais. Cada indivíduo tem o seu limite. Se muitas vezes nós recebemos ingratidão de alguém, é o que ela pode dar naquele momento. Não vamos exigir além disso. É a capacidade que nós temos, principalmente, né, nessa questão familiar que a gente vai ver adiante, a gente vê muito essa questão sendo levantada. Eu não posso exigir do filho, da esposa, o que eles não podem dar para mim. E é natural que muitas vezes eu queira exceder esse limite. E é onde existem os conflitos. Todos nos movimentamos dentro de certos limites. Então, o fato de nós termos os nossos filhos, eles nos dão este exercício no dia a dia.
Alguém já experimentou dar de tudo ao filho? O que nós vamos criar lá na frente? Monstrinho crack? Ou aquele que sai matando as pessoas e acha que para ele está tudo certo, porque o pai dele vai tirar ele da prisão e tudo mais. Não vamos dar ao indivíduo a consciência de que ele precisa para se desenvolver. Saber respeitar o limite do outro, saber respeitar a individualidade de alguém, saber até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. Então, à medida que eu estou usurpando o direito de alguém, seja financeiramente falando ou moralmente falando, eu estou tirando essa condição do indivíduo. Então, se eu estou pondo o indivíduo para baixo, de repente falando algumas besteiras, eu vou estar respondendo por isso. Ninguém consegue, sem esforço de autossuperação, dar mais do que recebeu. Por isso a necessidade que nós temos de estar dentro da casa espírita. Por isso a necessidade de ouvirmos semanalmente informações que vão trabalhar com essa maquininha que está aqui dentro do peito. Porque o coração e o cérebro estão em conjunto, formando essa máquina fantástica que nós temos. Aí, à medida que nós estamos ouvindo determinadas informações, nós vamos superar estes limites e vamos ter novas ações. A compreensão pode suprir muitas deficiências psicológicas. Então, o fato de eu estar compreendendo o meu semelhante significa que eu já estou dando um passo na minha senda evolutiva. Não significa que eu vou assinar embaixo de todos os erros que as pessoas cometerem. Mas vou entender que aquela pessoa pode estar dentro do seu limite. E aí eu tenho que ter a compreensão e saber discernir o que é bom e o que é ruim para mim, se aquela atitude que está me chegando não for a melhor. Não te cobres em excesso e aprende a ser indulgente. A aceitação do que és e do que os outros são, eis o teu maior desafio. Quando nós estamos frente a frente conosco, não vamos nos cobrar tanto. Porque se eu sou um espírito ainda em desenvolvimento, é natural que eu também erre. Mas eu não posso ficar ali parado esperando as coisas acontecerem. É necessário que eu me olhe no espelho, me veja como um ser que precisa de ajuda, que precisa de informações ainda, para estar angariando novas ações. E aí, irmão José vem com a sua informação. Quem não sabe tolerar, não aprende a amar. Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Quando a gente entra no convívio familiar, a gente vai ter que desenvolver isso, às vezes, a duras penas. Precisamos aprender a amar. Estamos ainda ali na base do assunto. Quando Jesus nos propôs amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, significa que nós um dia vamos amar indistintamente. O círculo familiar nos dá um primeiro momento para fazermos esse exercício. E aí nós escorregamos, patinamos e vamos lá, para cá, vento soprando para cá, vento soprando para lá, mas é o início que nós estamos tendo na existência. Esse assunto amar ainda está muito distante do que a gente precisa em termos de evolução espiritual. Mas é nesse início do convívio familiar que nós estamos dando o primeiro passo. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Como eu disse antes, ou eu vou querer ser feliz, ou eu vou ter razão.
Se eu estou dentro do convívio familiar, ora eu cedo, ora eu preciso receber isso do companheiro ou da companheira. Nem vamos toda hora ceder, senão nós vamos virar capacho, não é esse o objetivo. Nós estamos tendo dentro da relação familiar o convívio para que ambos cresçam, não só um cresça. Se um estiver crescendo e o outro ficando para trás, tem algo errado. Ambos têm que crescer. Aí sim, a relação familiar, ela tem um objetivo nobre. Não agridas verbalmente aqueles que convivem contigo. A gentileza abre portas há muito tempo cerradas. Quem já fez o exercício do sorriso e da palavra, sabe muito bem qual é esse propósito. Esperem, muitas vezes, responder mais bruscamente para o companheiro, para ver se essa flor aqui não vai crescer um bocado de espinhos ali em volta. É o que eu disse, nem todas as vezes nós conseguimos, mas é o exercício que nós estamos aprendendo a fazer. Não transformes o teu lar em cadinho esfogueante de aflições voluntárias. Torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Então, debaixo do temporal, sempre há espaço para mais um. As diferenças, elas têm que existir na relação do convívio familiar. Por quê? Não há duas pessoas iguais. Se nem dentro da mesma família os irmãos são iguais, quanto mais na relação marido e mulher. Não vamos ser iguais. Por isso que ambos, eles têm que estar dispostos a caminharem juntos, porque um vai completar o outro na sua senda. Ora eu tenho dificuldade num assunto, ora minha companheira tem dificuldade em outro. E aí a coisa vai progredindo melhor. Por isso que eu disse, a razão não é sinônimo de felicidade. Porque se toda hora eu quero ter razão, eu posso estar fazendo infeliz aquele que está convivendo comigo. Seleciona os assuntos de teus diálogos familiares. Essa também é uma preocupação de irmão José e uma orientação que a espiritualidade nos dá. Vamos selecionar aquilo que está chegando em nossa casa. Os programas de televisão, vamos ser mais seletivos no que a gente está vendo. Se aquilo que a gente está trazendo ali para o nosso convívio familiar, para os nossos filhos, está sendo útil. Se aquilo ali é uma instrução boa ou se aquilo ali está levando a criança a ter um mundo vazio no pensamento. Então a gente tem essa obrigação de estar selecionando isso dentro de casa. Opa, qualquer semelhança será mera coincidência. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. Então essa aqui é a minha família. Está faltando alguns ali que não coube ali, a foto. Os que já desencarnaram, os que estão um pouco mais distante. Mas essa é a família. Com defeitos, com qualidades, com problemas, com soluções. Essa é a família que eu escolhi. Como todos nós escolhemos a nossa. E esse é o compromisso que nós assumimos. Não vamos achar que a família em que nós estamos está errada. Não. Nós é que vamos desenvolver essa habilidade. Pacientemente como o cão. Esse não foi o irmão José, tá? Eu até tirei aqui que não é o irmão José. Vamos fazer aí, ó. O segredo para um bom relacionamento é beleza e paciência. Vocês concordam? O que vocês acham aí? Tem que ser... É isso aí. Aí, matou a charada. Se der certo, beleza. Se não der, tem que ter paciência, gente. Não é beleza física, não. É beleza de tocar a vida, deixar os problemas, deixa a vida me levar. Ela me leva, eu. Quando nós não conseguimos resolver os problemas, tem que deixar a vida levar.
Não dá para resolver ali naquela hora? Deixa o barco rolar. Beleza, e paciência junto, tá bom? No teu trabalho, por mais insignificante, valoriza o teu trabalho. Nenhuma obra nasce acabada. Se nós olharmos a nossa casa e acharmos que, de repente, a gente até pode ter comprado a casa lá bonitinha, mas um dia ela esteve assim, cheia de pau para tudo quanto é lado, obra inacabada e tudo mais. Alguém teve que fazer esse esforço. Se não fomos nós, foi um pedreiro, um servente, algum profissional da área. Mas ela não esteve acabada. Se valorizares o teu esforço, serás valorizado por ele. Toda tarefa no bem é importante e indispensável. Toda ocupação ela é útil. Por isso que o trabalho ele é importante para nós. Toda ocupação que nós tivermos, seja dentro do nosso lar, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na rua, seja onde nós estivermos, somos instrumentos de Deus. Não viemos aqui para ser servidos, e sim servirmos. Este é o compromisso e a mensagem deixada por Jesus, para que nós consigamos atingir esse progresso tão desejado. Aperfeiçoando o que faz, o homem se aperfeiçoa. Só vou ser tão evoluído quanto Jesus ou qualquer outro espírito mais evoluído se eu fizer o esforço para isso. Do contrário, vou ficar quietinho ali, paradinho, estagnado na minha situação. Ainda assim, tem uma... No final a gente vai resumir com uma historinha esse assunto aí. Toda ação repercute, através do que fazes, influencias os que vivem à tua volta. Então é importante nós termos essa compreensão e o compromisso de que tudo aquilo que eu faço, alguém está me observando. Dirceu, pois não. Exatamente aí sobre o trabalho, a vida profissional, né? Então você no campo de trabalho, você ouve coisas assim do tipo, você tem um contato com um profissional que tem 40, 30 anos de profissão, e a coisa mais comum que eu ouço, eles falam para mim, por exemplo, eu já ouvi várias vezes assim, tipo, eu já sei, eu faço isso há 20, há 30, 40, 50 anos, e ele continua fazendo daquela forma, entende? Então eu questiono muito isso. Então ele acha que ele já sabe tudo, e ele, o que é pior, ele não aceita a opinião de uma pessoa mais jovem, até de um cliente, né? Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso, que é exatamente isso aí. Então, na proposta da pergunta do companheiro aqui, acho que todos nós já vivenciamos essa experiência, né? De ouvirmos os profissionais aí com larga experiência falar assim, mas eu não tenho mais nada para aprender, só quero que falam para mim, entra por aqui, nem entra, né? Faz assim, e sai pelo outro lado. É natural a gente se deparar com essa condição. Dada a importância do conhecimento espírita nas nossas vidas, onde a gente percebe o quanto nós somos ainda pequenininhos em termos de conhecimento e o quanto ainda preciso estar aprendendo na minha existência, nessa e nas próximas. Aí eu percebo o seguinte, quando eu me deparo com esse tipo de condição na vida, eu só tenho que aprender. A todo momento eu vou ter que aprender. Ainda que, muitas vezes, aquela situação me venha sucessivas vezes, sempre tem uma possibilidade para estar desenvolvendo o aprendizado. Nada está estagnado, parado, sem um objetivo útil. É necessário que eu sempre tenha essa compreensão do progresso, da boa vontade de estar aprendendo coisas novas. Ainda assim, se eu me deparar com aquela vã ilusão de que eu já adquiri todo o conhecimento naquela profissão, por que não adquirir outra? Por que eu vou ficar limitado àquela
única profissão, será que não tem mais nada a aprender? A duras penas, eu falo para vocês que eu estou tendo que aprender a lavar louça em casa. Cadê minha companheira? Surgiu? Ela fugiu? Ainda bem, ela não vai ouvir isso. Mas a filha depois vai dedurar. Ué, não tenho esse hábito, não tinha, e aí vem sempre, mas aquela esposa ali, ela me cutuca. Ué, se eu sou ali, querendo ficar de boca aberta, filho, alguém vai vir me empurrar. É assim dentro das nossas profissões, dentro do ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente perde o emprego, por quê? Porque nós precisamos desenvolver novas habilidades. Precisamos ter novos conhecimentos. Voltarmos muitas vezes ao banco escolar para que eu adquira novas informações. Mas aí eu fiquei desempregado, aquela situação ali é terrível. Não, não é terrível. Não vamos encarar por esse aspecto. Vamos encarar como uma nova etapa. Aquela ali fechou a porta, daqui para frente é outra situação. Vou desenvolver novas habilidades. Vou estar procurando. Como diz no Evangelho, batei e abrir-se-vos-á. O teu trabalho é a tua identidade, fornecendo notícias de tua realidade profunda. Humilde filete d'água tem a graciosidade que o mar não possui. Apesar de nós nos encantarmos com o mar quando vamos à praia e tudo mais, esse humilde filete d'água pode estar matando a sede de milhares de pessoas. Ainda assim, eu vi uma reportagem também que eu achei fantástica, onde o indivíduo ele fez uma série de encanamentos lá na comunidade onde ele vive, paupérrima, mas ele conseguiu distribuir água para toda a comunidade, com um filetinho de água. Acho que não, se bobeasse ali, jorra naquele canudo lá uma meia dúzia de copos por dia, mas com certeza essa pessoa fez a diferença onde ele estava. Débil flor do campo pode causar inveja aos mais bem cuidados jardins. Alegra-te no que fazes. Quem não se realiza no que faz é infeliz. Para nós atingirmos esse objetivo que a espiritualidade nos propôs essa noite, é necessário que eu faça esforços. Na história que eu vou contar, a estagnação era um indivíduo que vendia de tudo. A estagnação vendia ódio, vendia rancor, vendia desavença, tudo a preço baratinho. Aquelas situações negativas ali, a estagnação vendia a preço barato. E nós compramos essa situação muito facilmente. Nós compramos rancor, ódio, desavença e todas as situações negativas. A preços muitas vezes baratos, pela palavra amarga que às vezes a gente ouve, pelo um pisão no nosso pé, por uma fechada na rua. Nós compramos isso facilmente. Mas a estagnação mostrou uma determinada ferramenta e falou: esta daqui é muito cara, essa daqui ninguém compra. Imagine um preço exorbitante, muito, mas muito cara. E aí a estagnação dizia assim: eu tenho orgulho, porque essa ferramenta só eu posso utilizar. Ninguém mais compra. Nenhum de nós compra. Por isso nós estamos dentro da casa espírita. A estagnação diz então para nós: essa é a ferramenta do desânimo. Quando nós, dentro da casa espírita, estamos entrando na casa,
buscando bom ânimo, buscando forças, buscando a equipe espiritual para nos auxiliar, nós queremos deixar essa ferramenta para a estagnação e para quem quiser, menos conosco. Estamos aqui de boa vontade, de coração aberto, para ouvirmos a espiritualidade, irmão José e tantos outros espíritos que estão conosco, nos dizer que levem a semana com bom ânimo, com sorriso, e sejamos todos felizes, porque Deus, o nosso Criador, nos fez para este caminho. Obrigado a todos.